Abra sua Bíblia no livro mais lindo da Bíblia, Daniel. Capítulo 5. Não me olha com essa cara não, viu, Jeff? Porque não tem um livro na Bíblia chamado Jeff. Então você não olha com essa cara para mim. Viu? Tá? Sem inveja. É pecado. Daniel, capítulo 5. A partir do versículo 1. Quem não leu o capítulo da Bíblia essa semana, vai ler hoje, em nome de Jesus. Nós vamos ler até o final. Meus discípulos vão receber uma overdose dessa palavra. E quem não veio na célula vai receber pela primeira vez. Vamos ver. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os reis, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus príncipes, e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Meu Deus! De tudo quanto é tipo. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos. Não é a caverna do dragão. Dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, entendimento e excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a tua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será terceiro governante. Então
respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecer, engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens o seu coração, foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. E tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de todos os materiais que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Está, pois, este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, foi pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém? Há uma confusão terrível. Nós vivemos em meio a muita confusão. Se você parar para ver o que está acontecendo nas nações, no nosso país, até mesmo talvez na nossa família, tem coisas que nós não entendemos. A confusão na família hoje, que já não sabe, o povo já não sabe quem é pai ou quem é mãe, não sabe quem é o esposo ou quem é a esposa, há uma confusão terrível. Tem casa que tem dois pais, tem casa que tem duas mães. Hoje há uma confusão tremenda. A confusão no trabalho, que muitas vezes a gente olha e a gente já não sabe quem que é o empregado e quem que é o chefe, porque o empregado manda no chefe. Talvez você esteja, meu Deus, eu estou lembrando do meu serviço. Meu chefe, ele é o chefe banana. Mas você é o funcionário abacaxi ou não? É tanta coisa que acontece, que precisam se levantar algumas pessoas para ler o que o céu está dizendo. Se há confusão na minha casa, se há confusão no meu casamento, se há confusão no relacionamento com meu filho, se há confusão na minha cabeça relativa ao que Deus está fazendo, eu preciso parar e entender que Deus quer que eu leia de uma outra forma. Deus quer que eu seja um leitor do que está vindo dos céus. Eu preciso entender.
Eu preciso entender quando acontece alguma coisa, aquilo vem da parte de Deus para mudar uma história, mesmo que seja um problema, mesmo que seja uma situação que eu não queria, eu preciso aprender a ler essas coisas. Eu não posso ficar alheio ao que Deus tem para mim. Eu quero dizer nessa noite que Deus vai despertar algo dentro de você, que você vai começar a ler o que Deus tem para você de uma nova forma. Deus vai começar a ler, a escrever, e você vai entender o que está sendo escrito. Amém? Pega o seu dedo de profeta, coloca no ombro do seu irmão, aperta ele e fala: liga avivamento. O avivamento está desligado? Alguém te cutucou aí, Paulinho? Que eu vi que eu vou te cutucar. Pode, vou dar uma cutucadinha. Liga avivamento. Amém. Só para ligar, que vai que... Né? Tem mais alguém que não foi ligado aí? Tem coisas que o homem não explica. E quem tem o discernimento do alto tem que explicar. No mínimo dizer: Deus sabe de todas as coisas. Quando alguém, e às vezes a gente não sabe, não tem resposta, precisa de tempo. Tem coisa que a gente tem que falar: olha, fique em paz, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas alguém precisa trazer uma mensagem, alguém precisa decodificar a mensagem, alguém precisa ler o que Deus está fazendo, alguém precisa ler o que Deus está escrevendo. Amém! Tem confusão na alma das pessoas. Quando você vê uma alma confusa, o que você faz? Quando você vê um espírito confuso, às vezes quando nós estamos no momento do apelo, hoje vai acontecer isso aqui. No momento do apelo, o inimigo traz uma confusão no espírito da pessoa, para que a pessoa não levante a sua mão. Por isso que eu falo: igreja, fique em oração, porque precisa vir, a batalha espiritual está acontecendo e essa confusão precisa ser derrotada para que o Espírito possa falar claramente ao ouvido daquela pessoa. Mais uma vez, você tem que ler o que está acontecendo. Tem pessoas que entram nesse lugar, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, e você está do lado delas, e muitas vezes você não lê, que ela só precisa de alguém para colocar a mão sobre ela e dizer: Senhor, vem sobre essa vida. E quando você coloca a mão sobre essa pessoa, o espírito que estava sobre ela, ele é repreendido, e ela pode levantar a sua mão e entregar a sua vida a Jesus. Nós precisamos dessas pessoas que leiam estes sinais. E Deus te escolheu para isso, nessa noite. Não, eu vou falar de novo, porque... Pega o seu dedo de novo, agora gira o botão, porque aumenta o volume do avivamento. Porque só apertar o botão não foi suficiente. Ligou, mas o volume estava baixo. Deixa eu ver se aumentou. Deus quer levantar nessa noite essas pessoas que façam uma nova leitura daquilo que Deus está escrevendo. Agora aumentou. Faltam pessoas que sejam lembradas como: puxa, vou chamar ele para trazer luz para essa situação. Quando as pessoas lembram você, quando as pessoas lembram de você, elas lembram como qual pessoa? Eu nem vou chamar, porque se eu chamar vai ficar pior do que já está. Deixa ela lá. Será que é você? Pergunta para o seu irmão: será que é você? Que
aquele que deixa o que está ruim pior. Mas, querido, nós cantamos nessa noite, Deus te levantou a cada dia para ser. Eu quero nessa noite levantar esse exército. Eu comecei pelos meus discípulos. Não sei quem entendeu dos meus discípulos na terça-feira. Porque eu estou esperando um negócio no meu e-mail até agora e eu recebi só 2. Então eu acho que eles não entenderam. Aí eu falei, eu vou pregar de novo. Aí se eles não entenderem, quarta-feira eu prego de novo. Mulheres, calma. É só uma borboletinha. Alguém tem aquele pulsarzinho? Para pegar ela? Foi embora? Foi. E aí eu prego de novo. Porque nós precisamos ser levantados nesse exército de sabedoria e entendimento. Aqueles que resolvem dúvidas. Não aqueles que trazem mais dúvidas. Aqueles que trazem uma palavra de confiança e de autoridade. Que quando você traz essa palavra, aquilo que estava sem resolver é resolvido na hora. Deus quer levantar pessoas assim, sabe por quê? Porque pessoas assim são colocadas no governo dos lugares. Se você quer ser promovido, Deus quer te levantar um homem que tenha luz, que tenha discernimento, sabedoria, entendimento, para que ele possa colocar em lugares onde ali haja uma decisão, ali hajam pessoas que saibam o que fazer. Querido, eu quero dizer nessa noite que vai acabar a confusão na sua casa. Não, você não entendeu. Eu quero dizer que vai acabar a confusão na sua casa. Eu estou orando ao Senhor para que acabe a confusão na nossa igreja. Porque quando a gente vem no sábado, depois não vem no domingo. Eu estava até com medo. Ontem eu fui até de joelho, dali até aqui. Senhor, esse povo vai estar aqui. Mas a gente lê o céu errado. Se a gente fizesse evento todo sábado aqui, eu dava razão. Mas uma vez ou outra você é convocado para estar aqui. No sábado, durante o dia todo, sei lá. Os jovens é quase todo sábado. Mas jovem é jovem, tem que estar aqui mesmo. Vai ficar em casa fazendo o quê? Vai para balada? Só pode jogar boliche no dia do Shabat. Porque nós temos que ter jovens que leiam o céu de uma outra forma. E nós ministramos isso na vida deles, amém? Hoje eu acho que você vai entender aquilo que eu falei no encontro. Dei só uma pinceladinha, que Deus estava levantando jovens para ler o céu. Abrindo parênteses. Homens, vocês foram sensacionais ontem. Minha mãe falou meio assim. Ai, parabéns. Não, vocês foram sensacionais ontem. Rebentaram. Cozinha funcionou. Estacionamento funcionou. O som funcionou. Manutenção funcionou. E nós arrebentamos. Glorifico a Deus pela vida de todos os homens que puderam nos ajudar aqui. Que estiveram aqui. Vocês sabem quem são. Que puderam nos ajudar. Estar fazendo história na vida das mulheres. Eu ainda vou dar um jeito. Falar, apóstolo Sócrates, antes de fazer o congresso geral, faz agora um de homem. As mulheres também nos ajudarem agora. O único lugar que elas vão poder atuar é no estacionamento. Brincadeira, brincadeira. Vagnão, você está entendendo, né? Situação. Outra coisa. Jantar dos casais, dia 8 de novembro.
O seu casamento merece um Oscar. Você não tem noção do que vai acontecer nesse lugar. Bispo, mas R$160. Meu irmão, é final de ano, dá um presentinho para sua esposinha. Vai valer cada centavo de real. Se vocês confiam em mim, vocês sabem do que eu estou falando. E eu preciso de no mínimo 30 casais. E isso não vai ser difícil aqui, porque eu tenho muito mais do que 30 casais na igreja. Portanto, você vai poder pagar em 2 vezes ainda. Paga uma agora, em outubro, e outra em novembro. Fácil. E você não vai se arrepender. O que você vai levar para sua casa, você vai consolidar o seu casamento, e você vai sair daqui. Meu casamento merece um Oscar. Olha, vocês não têm ideia. Vai ser um negócio, já programa a folga, viu, Vagnão? Já programa a folga, já avisa as crianças já estão sabendo, ó. Nesse dia. Ah, tem um negócio que está aí, cadê? Depois não. Deus, me dá um projetor novo, Deus. Que esse já era. Ó, é que também colocaram esse. Eu falei uma coisa que é assim, congresso de mulher não precisa funcionar, pode estar bonito. Se tiver bonito, não precisa funcionar. É assim, se tiver arrumado, não precisa funcionar. Está arrumado, está lindo, está perfeito. Mas esqueceram que tem um projetor que passa os negócios aqui. Aí ali está escrito assim, teremos uma equipe pronta para cuidar dos seus filhos. Portanto, também não vai ser desculpa. Você pode trazer seus filhos, deixa ele aqui, o Mies Querido vai funcionar. Você só vai pegar seu filho no final. Todo felizão. Olha o sorriso deles. Oh, aí sim! Noivos estão liberados também. Para estarem no... Por que eu faço isso? Porque eles têm que se preparar. Essa palavra é para casais que vocês vão casar e vocês têm que ficar sabendo já dessas coisas. Imagina, você já dá um Oscar para o seu casamento antes mesmo dele começar. Quem que levantou a mão? Diga. Não, namorado não. Até porque não existe essa palavra do nosso ministério. Namorado. Tem compromissado, noivo e casado. Fugiu disso, temos que conversar. Amém? Fecha parênteses. Só para não ficar uma confusão, eu não tinha falado disso ainda. Mas aí a gente já jogou no Face, agora todo domingo você vai ver. Ficou chique demais. Volta para o primeiro, vai. No primeiro, é só flash. Volta, meu filhinho, para o primeirinho. Slide, sim. Não, para o slide. Volta para o primeirinho slide. Isso. Olha, a cortina. Olha lá. Mas por que parou de fazer as luzinhas? Não, as luzinhas estão paradinhas. Bem, ela vai andar um dia. Não sei o que aconteceu que parou a luzinha. Fica uma luzinha assim, não está paradinha. Dá mais um clique para cima. Assim, ó. Deixa eu ver. Não está funcionando a luzinha. Amém? Eu tenho muitas pessoas que sabem ler muito bem sinais. Mexeu? Olha lá que coisa chique. Fala a verdade, hein? Você já se sente em Hollywood, fala a verdade. Ô, Dé, depois você corta isso aí. Não? Vai ficar? Então tá bom. Tem muita gente que sabe ler os sinais terrenos muito bem. Eu tenho pessoas aqui que são muito boas no que elas fazem. Tenho pessoas que fazem sabem resolver problemas em diversas áreas. Tem pessoa que dá aqui um cano para ele sabe como colar aquele cano.
Ele sabe como arrumar um encanamento. Ele sabe como consertar um computador. Ele sabe como consertar um desenho. Ele sabe como fazer uma coisa aí para produção. Ele sabe fazer um uniforme, que é uma beleza. Bandeira. Vai ter uma surpresa aí. Já chegou? Chegou? Não? Já? Eis que te digo, hein? Eu tenho pessoas aqui que sabem fazer muito bem. Sabem guiar caminhão. Zé, cadê você quando eu tive que tirar aquela carretinha daqui que eu não consegui fazer? Sabe aquela carretinha que estava aqui? Eu não consegui mexer nela. Fui tentar sair com ela ali, quem disse que eu voltava de ré? Eu ia para o lado, a carreta ia para o outro. Eu ia para o mesmo lado, a carreta ia para o outro lado, que eu não queria que ela fosse. Tem muita gente aqui que sabe ler isso. Que sabe resolver questões difíceis. Pessoas que são muito bem remuneradas porque sabem resolver algumas questões que ninguém consegue. Mas falta gente para ler o céu. Falta gente para ler o que Deus está escrevendo. E esses são colocados em uma posição ainda mais de honra, porque tem uma sabedoria dele que não é terrena, mas tem uma sabedoria dele que é do alto. E essa sabedoria é que faz toda a diferença. É essa sabedoria. Está faltando aqueles homens que sejam dispostos a passar pela cova dos leões. Pessoas que entendem de que o reino deste mundo não pode contra ele. Pessoas que recebem a palavra, para de orar. Fala, nunca. Eu vou continuar orando, intercedendo, da mesma forma que eu fazia. E eu vou continuar, e vocês vão continuar me vendo orar. Então eu vou te mandar para a cova dos leões. Pode mandar, porque eu sei que o meu Deus a quem eu sirvo, Ele pode me tirar de lá. Eu preciso de pessoas que saibam ler os céus. Deus quer levantar esse tipo de pessoa. Pessoas que estejam dispostas a passar pela prova de discernimento. Eu vou trazer ele aqui, eu quero ver se ele vai saber mesmo. E quando trouxer você vai trazer uma palavra que a pessoa não espera. E ele vai dizer, puxa vida, você tem algo diferente em você. Pessoas que possam ter o coração de Deus compartilhado com elas. Eu quero ver se tem pessoas aqui que estejam dispostas a, na madrugada, receber uma ligação de Deus. E Deus abriu o coração dela com você. O coração dele com você. Porque os profetas eram assim. Os profetas tinham sobre a vida dele isso. Deus acordava eles e falava, eu estou cansado do meu povo. Eu preciso que você fale algo para ele. E aqueles profetas acordavam e ouviam o que Deus tinha para falar. E agiam debaixo daquela palavra. Eu não sei se eu tenho alguém aqui disposto para ser acordado de noite, para ouvir Deus falar. Olha o amém que você está falando. Só aquele que come comida de profeta é profeta. Como assim, bispo? É gafanhoto com mel. Fala, bispo, eu tenho que comer isso. Me entenda. Eu preciso de pessoas que comecem a ler os céus. Aqueles que aguardam os corvos trazerem a comida que ele tem que comer. Nessa noite eu quero entender que as pessoas aqui vão começar a dizer, Senhor, eu quero comida de profeta. Eu quero viver uma vida daquele que muda a história da sua família, da sua nação, do seu emprego, da onde ele estiver, para que ele seja levantado nesse propósito, porque ele se alimenta da vontade de Deus, ele se alimenta daquilo que Deus dá na hora que ele quer e quando ele quer. Deus quer levantar essas pessoas nessa noite, pessoas para ler o céu, para escutar o céu, para sentir o coração dele.
Fala, bispo, mas nós estamos falando em sonhos e planos de Deus. Exatamente, eu preciso ter isto, eu preciso ter o coração do profeta, para entender os planos e os sonhos de Deus para a minha vida. Deus vai te levantar para fazer leituras complicadas. Seja em que âmbito for, você trará soluções sobrenaturais para estas questões, em nome de Jesus. Não serão soluções naturais, serão soluções do céu. Nós precisamos desse discernimento. É hora de nós começarmos a ler o céu mais do que a terra. A terra diz uma coisa, mas Deus está querendo dizer outra para nós. Tem alguém aí assistindo uma televisão? Tenha. Quais são as características dos leitores do céu? Primeira, ele gosta de sair da sua tenda para olhar o céu. Eu estou falando sobre Daniel, mas eu também lembrei de uma pessoa chamada Abraão. Que a primeira coisa que Deus fez com ele, quando queria que ele entendesse a promessa dele sobre a vida dele, foi: sai da tua tenda, levanta os teus olhos e conta as estrelas. Ele estava dizendo: Abraão, lê o céu, que você vai entender. Abraão, lê o céu, que você vai entender a minha promessa para você. Querido, não queira entender a sua promessa com aquilo que você sabe. Tem que olhar para cima. Aí você fala, mas e Daniel? Daniel, ele orava 3 vezes por dia aonde? Só eu que conheço a história de Daniel? Eu não faço mais que obrigação. Onde que Daniel orava pelo amor de Deus 3 vezes por dia? Aonde? Quem que falou? Muito obrigado, meu discípulo, você salvou todo mundo. Ele abria a janela do quarto, saía. Sabe por quê? Porque ele lia os céus de uma maneira diferente. Querido, eu quero te convidar para você sair da sua zona de conforto. De você sair da sua tenda. De você sair do teu quarto e começar a ler o céu. Por que não fala amém agora? Porque eu estou falando o quê mesmo? Sai da sua zona de conforto, sai do teu quarto, sai da tua tenda que te dá uma proteção legal, para ler o que Deus quer. Não, eu não quero ler não, eu quero continuar lendo meu Facebook, lendo meu e-mail, lendo... Tá legal. Porque quando você começar a ler o céu, algumas coisas vão mudar na sua vida. E você talvez seja colocado na cova dos leões. Talvez você passe pela fornalha. Mas Deus, em todo o tempo, estará com você. E você será um homem e mulher de experiência com Deus. Você não vai viver da experiência do outro. Ai, você viu o que Deus fez na vida dele? Ai, que lindo. Não, você vai falar assim: Deus fez na minha vida. Uma das coisas que a gente faz é esquecer muito fácil o que Deus fez na nossa vida. Outra coisa muito fácil é esquecer os votos que a gente fez. Quando a gente estava no problema. O problema chega, você começa: ah, Deus, se tu fizer isso, eu vou sair daqui de moto pelado e vou até no frio, só de cueca.
Ah, Senhor, se tu me der isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. Quando a lembrança vai passando, você já está fazendo aquilo. Ah, Deus, se tu me der um milagre, eu vou viver para ti, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo. Aí Deus dá. De repente você já está de novo fazendo o que não era para fazer. Nessa noite Deus quer o teu coração de volta. Deus quer de novo você para ser aquele que lê o que Ele quer que você faça. E digo mais, não só para você, mas você será um leitor do céu para outras pessoas. Aleluia, até o Benjamin está com o avivamento ligado ali. Uma das coisas que eu quero fazer é treinar meus filhos para que eles sejam leitores do céu, desde pequeno. Você está entendendo o que está acontecendo, filho? Você está entendendo o que está acontecendo, filha? Olha só, vamos ver a luz da palavra. Você foi chamado para ser uma pessoa de luz. Uma pessoa para trazer luz à situação. E não que as coisas continuem nas trevas. Sacerdote, é hora de acender a luz da tua casa. Acender a menorá todos os dias. Vocês foram levantados para trazer luz. A outra característica daquele que lê o céu é que ele não se envolve nos banquetes desse mundo. Daniel foi aquele que junto com seus 3 amigos. Quem eram os amigos de Daniel? Agora que eu não sabia nem onde que Daniel orava, imagina o nome dos amigos de Danielzinho. Qual era o nome? Quais eram os nomes dos amigos de Daniel? Deixa eu ver. Quem falou? Isso eram os nomes babilônicos deles. Eram os apelidinhos deles. Não. Misael, Ananias e Azarias. Porque se eu estou falando de Daniel, você só pode dar os nomes deles, judeus. Se eu falasse quais eram os amigos de Beltesazar, Beltesazar era o nome babilônico de Daniel, o apelido que ele recebeu. Daniel pegou, chamou os 3 amigos e falou: nós não vamos comer o leitão, a pururuca que o rei quer nos dar. Naquela época tinha aqueles banquetes e o leitão ficava com aquele óleo de X, com a maçã na boca, cheio de coisa ao lado, vinho, carnes, os manjares do rei. E Daniel falou: eu não vou participar desse banquete, eu vou viver legumes. Você me mostra um pouco, eu como uma cenoura. Você me mostra um churrascão de picanha e eu como um rabanete. Tem irmão que já está falando assim: sai de reto. Mas eu quero dizer, quando a gente se abstém de alguns banquetes, a recompensa chega. E a recompensa de Daniel foi: ele foi colocado como chefe dos magos, dos astrólogos e de todos os entendidos da Babilônia. E ainda mais, recebeu 10 vezes mais sabedoria e entendimento do céu. Todo esforço gera recompensa. Alguns olham para mim, até a Nicinha, que trabalha lá em casa com a gente. Ela faz uma comida muito boa. E quando eu vou comer, eu pego o meu pratinho de sobremesa. E coloco a comidinha lá. Fala: menino, come menino.
Menino, come. Ai, Dani, você está comendo muito pouco, Dani. Só que quando a gente chega depois e vê que em 2 meses, 7 quilos se perderam. E em novembro eu vou, em nome de Jesus, bater muito mais a minha meta do que eu tinha estipulado. Se abster do banquete do rei tem os seus benefícios. Porque a tua sensibilidade vai aumentar quando você deixar de se alimentar com as iguarias do rei. Gente que de domingo pode vir na igreja e simplesmente diz assim, não vou. Sabe por quê? Tem o rei na barriga. E rei na barriga não é Jesus. Porque Jesus é rei de coração. Quem fica na barriga sou eu. Eu sou rei de mim mesmo. Eu preciso me abster dos banquetes, até mesmo que eu quero para mim. É bom, mas eu tenho algo melhor. Eu preciso aprender a ler o céu dessa forma. O leitor do céu foge dos banquetes do rei. O leitor do céu, ele não foge da sua responsabilidade. Ele não baseia a sua vida em desculpas. O leitor do céu, ele busca a sabedoria do alto. Quantas sabedorias nós temos? E eu já falei isso aqui. Quantas sabedorias nós temos? Só os meus discípulos falaram, porque estava aqui terça-feira. 2. A sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Você pode ver isso em Tiago 3, de 14 a 15. O versículo 15 diz o seguinte. Vou ler o 14 e o 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tem 2 tipos de sabedoria. Tem gente que é muito sábio, mas essa sabedoria não vem do alto. Eu preciso buscar, porque a Bíblia diz que é uma das coisas que eu posso buscar e que Deus dá sem medida. Busca a sabedoria, porque Deus dá. Fala para o teu irmão, busca a sabedoria que Deus dá. Diga de novo, seja sábio. Mas fala com voz de profeta, com essa vozinha aí. O leitor dos céus, ele é inteligente. Diga, inteligente. Você fala, bispo, de onde você está tirando isso? Não, é justamente o que estava na vida de Daniel. A Bíblia fala que ele era inteligente. Mas você fala, bispo, mas eu não sou. Mas Deus pode fazer ser. Porque o inteligente é aquele que coloca em prática a sabedoria que recebe. Ele cria meios para colocar aquela sabedoria para uso. Querido, o inteligente, ele desata os nós que aparecem. Se tem católico aqui, eu vou te dizer, Deus quer te transformar num desatador de nó. Porque tem um santo que é o santo que desata nó. Não é? Eu não lembro qual é o nome dele não. Mas tem um que é o santo desatador de nó. Você lembra, mãe? Ainda bem, senão eu ia achar estranho. Mas tem um que desata nó. E aí eu vou ter que falar para você, hoje Deus vai levantar um monte de santo aqui, que desata nó, para a glória do Senhor Jesus. Santos que vão ser levantados, para pegarem situações complicadas e desatarem, usando inteligência, sabedoria e discernimento. Mexe no teu irmão aí do lado, diz para ele, descomplica, irmão. Descomplica, Jair. Nem me ouviu. Descomplica, Jair. Nem me ouviu de novo. Amém. Deus vai nos levantar para desatar
desatar nós. Querido, aquela situação que você está passando com o seu filho que você não sabe como vai resolver, Deus vai te trazer como luz para essa situação. Porque a outra coisa que é você é luz na escuridão. Está tudo apagado, de repente chega você, pá! Arrumou. Que situação difícil. O bom de você estar numa igreja na visão é que quando a sua... bispo, mas minha luz está tão fraquinha. Conecta no teu líder. Acende a tua luz. Porque quando você sai do discipulado, você sai. Uau, agora eu estou enxergando tudo. Está tudo clareado. Estou terminando as características do leitor do céu. Está todo mundo anotando, eu estou vendo? Até para praticar, estou vendo que está todo mundo. Não, é que vão assistir no YouTube depois. Esqueci. Ok. O leitor dos céus tem um espírito extraordinário. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Essa palavra no aramaico, porque esse livro está em aramaico, é a palavra yati, que fala de algo extremo, extraordinário. Querido, o leitor dos céus, ele tem a sua vida espiritual desenvolvida. É sensível espiritualmente. Ele não fica alheio. Quando você fala de um princípio espiritual, ele liga, ele fala, tá ligado. Tem uma igreja do amigo, o apóstolo Helder, que fica com esse negócio. Tá ligado? Pá! Querido, eu acho que a gente precisa ligar. Pá! Tá ligado? Olha aí, tudo desligado. Como é que quer ligar? Só uns pá. Tá ligado? Eita Jesus. Tá ligado? Opa! Agora teve um pouco de energia a mais aí. Isso aí conectou numa fonte mais forte. Eu preciso estar ligado nas coisas de Deus. Querido, você precisa ter discernimento espiritual, você precisa ter sensibilidade do Espírito. Você precisa ser aberto às coisas do Espírito. Tem gente que quando uns começam a entrar no Espírito e tem uns negócios meio estranhos, fica assim, ai meu Deus, ai que medo, ai que ele não venha para o meu lado. Eu já vi gente até fazer assim. O cara sai no lavachaia, blá blá blá. Ô Senhor, desculpa. Eu preciso de entendimento. Tem coisa que a gente fala que não é de Deus e é de Deus. E tem coisa que a gente fala que é de Deus e que não tem nada a ver com Deus. Geralmente aquilo que você não gosta não é de Deus. Não, isto não é de Deus. Não combina comigo. E Deus precisa combinar com você, meu irmão. Deus precisa agir do jeito que você gosta para ser Deus. É por isso que a Bíblia diz que chegaria uma hora que o povo ia ter comichão no ouvido e o próprio Deus dele seria o ventre. Não, isso aqui não passa pelo crivo, o meu crivo. Seja aberto para as coisas do Espírito. O fato de você vai entender o que eu estou falando agora. Nem todo mundo sente paz quando o Espírito se manifesta, Espírito Santo de Deus. E aí fala assim, mas eu não fiquei em paz. Porque você não é sensível espiritualmente. Porque você não passa tempo no teu quarto orando com Ele. Porque você não tem experiência com Ele. E ainda você quer dizer o que é ou não é na vida do outro.
Eu quero, em nome de Jesus, que pessoas se levantem nesta noite, dispostas a desenvolver um espírito extraordinário. Quero pessoas que estejam dispostas a serem chamadas. Eu acho que isso não vai ser tão difícil, mas você vai me entender. Daniel foi chamado 3 vezes de amado por Deus. Daniel, homem muito amado. Daniel, homem muito amado. Deus gosta quem entende as coisas dele. Deus não fecha os céus para aqueles que têm relacionamento com ele. Querido, nessa noite é noite de você voltar a fazer o que você fazia. De você se debruçar na presença de Deus e começar a sentir o que você não sentia. Desenvolva o seu espírito. E é claro que quem tem um espírito extraordinário é cheio do Espírito de Deus. Isto era visível a todos que o conheciam, que ele não somente era desenvolvido espiritualmente, mas que o Espírito de Deus estava sobre ele. Quantas vezes você viu, quando eu li, quando falavam dele, falou: olha, tem o Espírito dos santos deuses na vida dele. Tem um negócio lá dentro dele que quando ele vai fazer, tudo que ele faz prospera. Toda decisão, toda palavra que ele traz algo que abençoa. Mas você está disposto a ir para a varanda? Você está disposto a esperar o corvo trazer o alimento? Você está disposto a sair da sua tenda e olhar para o céu? Sair da sua zona de conforto? Deus, o que tu tens para mim? Eu quero te dar uma multidão. Ah não, isso eu não quero. Deus vai encher pessoas nessa noite. Você não simplesmente será reconhecido por Deus, mas Deus o honrará diante dos homens. Daniel, quando terminou de dizer, quando ele entendeu o que Deus escreveu, colocaram um cordão de ouro no seu pescoço. E ele foi vestido de púrpura, que era um dos panos mais caros daquela época. Foi colocado como o 3º governador da Babilônia. Deus vai promover algumas pessoas, a contar de hoje, promoções que estavam presas no reino do Espírito, para que você as alcance pelo Espírito. Eu não sei se tem gente aqui que consegue dividir as coisas. Eu não. Para mim é tudo uma coisa só. O que eu sou espiritual, tudo o que eu faço espiritualmente, desata no físico. Deus quer levantar você, colocar você em um lugar mais alto. Deus quer te desatar financeiramente. Mas para isso você tem que ler o céu sobre dízimo, oferta e primícia. Pessoas que ainda não leram o céu e não entenderam a importância disso. E pessoas que começaram a entender. Eu vou dizer de novo um princípio aqui. Disso acho que na 4ª. Falei que ia dizer isso aqui. E vou dizer de novo. Entenda o princípio. Dízimo é honra a Deus. Oferta, honra ao ministério. E primícia, honra ao sacerdote. 3 níveis de honra, que quem lê esses 3 níveis prospera como ninguém prospera. Eu tenho relatos de discípulos que eles não me permitiram dizer aqui. Quer dizer, na verdade eu não falei com eles. Né? Que se eu fosse contar o que Deus está fazendo na vida deles, mas não vou.
Depois eu converso com ele para ver se ele deixa. Né, Sérgio? O que Deus faz, coisa que não esperava. E Deus levanta de uma forma, depois que entende o princípio. E aí ele até fala assim, o Sérgio falou para mim assim, eu não vou contar agora, tá? Pode falar? Pode? Obrigado. Amém. Eu sei. Ele voltou para o nosso ministério, depois de um tempo. E aí ficava aqui e tal, chegou um dia, eu enquadrei ele, falei, Serginho, o que está acontecendo com você? Venha cá, venha para a minha célula de discipulado. E ele veio. É um dos meus discípulos mais frequentes, só não está quando trabalha. E Deus abriu a mente dele. Tinha uma proposta para ele, que ele trabalha. Alguém conhece o mercado que chama Curica? Aqui, né, alguns conhecem. Ainda mais quem é do lado lá, do pedágio, conhece. E o chefe chegou para ele no final do ano passado e disse para ele, eu quero que você seja sócio comigo no mercado. E ele já, na Manaias, glória. Só que Deus abriu a visão dele. Não, eu tenho que ser fiel nos dízimos, nas primícias e nas ofertas. E ele chegou e falou, bispo, está aqui, estou começando. E começou a ser fiel nas primícias. É dizimista e é ofertante. Para a glória de Deus, ele sabe disso. Mas estou usando um caso que vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Que Deus nos veste de púrpura e coloca um cordão de ouro na nossa vida. E ele foi fiel. Eu poderia contar de outros, mas isso aqui é muito mais recente. E ele sentou comigo umas 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, e falou, bispo, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu falei, então me conta para eu entender. E ele chegou e falou, bispo, o dono lá do mercado, ele não quer apenas que eu seja sócio, ele quer me entregar 51% do mercado. Você sabe o que significa isso? Ele agora, a partir da terça-feira, da quarta-feira passada, dia 1º de outubro agora, ele é dono do Curica. Não é apenas sócio, é o majoritário. Para você entender que quando a gente começa a ler o céu corretamente, as bênçãos de Deus vêm. Deus quer levantar homens e mulheres que estejam dispostos a passar pela cova dos leões. Deus quer aqueles que passam por situações difíceis, mas que de mão dada com Ele, vão viver coisas que ainda não viveram. Porque se dispuseram a ler o céu. Abaixa sua cabeça. Abre o céu sobre a nossa cabeça nessa hora, Senhor. Comece a escrever, Senhor, algo novo. Para cada um aqui, Senhor. Senhor, que comece a vir entendimento, Senhor. Entendimento sobre os teus servos. Senhor, nós não queremos apenas fazer o que os nossos desejos estão nos mostrando. Senhor, nós queremos ler os céus. Senhor, nós precisamos ser essa luz que o mundo precisa, que a nossa família precisa, até mesmo onde nós trabalhamos, precisa que essa luz seja acesa hoje. Senhor, nós queremos sair da confusão. É tanta confusão, Senhor, mas nós não seremos confundidos. A tua palavra diz, aqueles que esperam em ti não serão confundidos. Aleluia. Aleluia, aqueles que esperam em ti não serão confundidos. Que se levantem os Daniéis nesta noite, Senhor.
Que se levantem os homens e mulheres que estarão dispostos a investir sua vida, a desenvolver o seu espírito, para ler o céu de uma forma que ninguém lê. Senhor, começa a sentir aqueles que querem ser mais sensíveis a Ti. Senhor, começa a sentir aqueles que querem ser mais sensíveis a Ti, Senhor. Tu estás ouvindo cada oração aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos de homens e mulheres sensíveis, Senhor, a Ti. Senhor, nós precisamos de homens e mulheres sensíveis a Ti, Senhor. Oh, Deus. Homens e mulheres que foram endurecidos pelas situações da vida, porque não souberam ler os sinais. Senhor, as situações difíceis não são para nos petrificar, mas as situações difíceis são para nós provarmos o quanto Deus é bom. Oh, Deus. Oh, Jesus. Há alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor como único e suficiente Salvador e dizer: Senhor, eu preciso aprender a ler o céu. Só que só lê o céu quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Alguém, levante a sua mão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Lembre do que eu preguei. Lembre do que eu falei. Veja quem está ao seu lado. Seja a luz nessa hora em nome de Jesus. Há mais alguém que queira nesta hora entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Há alguém que queira nesta noite voltar para os caminhos do Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso mais viver desse jeito. Eu não posso viver mais afastado de Ti. Eu não posso viver cada dia mais escutando a minha alma, os meus desejos, os meus sentimentos, a forma que eu vejo, porque isso não tem me levado a lugar nenhum. E quer voltar nessa noite dizendo: Senhor, eu volto para Ti. Eu quero ler o céu novamente. Eu quero escutar a Tua voz novamente. Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Deus te abençoe, filha.